Esses dois slides, o anterior e esses, foram tirados de um livro muito legal que chama Conversando com Espíritos, do Jaider Sampaio. Tá? Um livro muito bom que eu recomendo, sabe? Para quem quiser trabalhar com essa questão do diálogo, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então vamos lá. Outras condições. Falar a língua do espírito. Isso é interessante. O espírito, por exemplo, vamos imaginar que o espírito que se manifesta é de uma determinada religião, né? É um espírito evangélico, é um espírito judeu. Eu não vou falar de determinadas coisas. Porque se eu falar com um espírito evangélico, por exemplo, que tem ali irmãos, que aquilo é uma reunião espírita, que ele vai ser acolhido por irmãos, né, por espíritos de luz e coisa assim, ou até por um ente desencarnado, ele pode achar que é o demônio que está ali falando. Então eu vou tentar falar a língua dele, né? Muitas vezes quem vai acolhê-lo é um pastor, ou essa ideia de que ele está dormindo e que é Jesus que vai acolhê-lo, né? Se eu estiver acolhendo um espírito que é judeu, eu não vou falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus, pode ser que eu perca todo o diálogo ali naquele momento, né? Então é por isso que é importante eu ouvir a história do espírito, porque aí eu vou falar a língua dele. Eu já atendi, por exemplo, feiticeiros que falavam de determinada cultura, né? Eram feiticeiros afro-brasileiros, né? Ou africanos. Então eu procurava falar dentro daquela linguagem. Assim, se alguém ouvisse, esse cara está imitando, né, o espírito, mas não é a empatia que me faz falar parecido, falar na língua dele, né? E isso é empatia mesmo, né? Eu acho que é assim que funciona. Vamos para o próximo item. Observar a base do conflito emocional. O que é que está causando isso aí, né? Aconteceu uma dor, eu me interessei pela história, mas dentro dessa história eu vou pensar o que é o cerne da questão, né? E às vezes eu vou ajudá-lo a regredir nisso aí. Se ele ficar meio rodando em círculo, né? Eu vou ajudá-lo com projeção, aí eu posso usar essas contagens, né? Para ajudá-lo a entender e a mergulhar e ser transportado para esses momentos cruciais na existência dele. O momento em que ele perdeu o contato com o que ele acreditava, o momento em que ele viveu uma existência em que ele inverteu o papel, né, de vítima ou de vingador e que ele foi o algoz. Então, observar dentro disso aí as deixas que ele vai dando e que vão linkar nessas situações emocionais profundas e que são as que precisam ser trabalhadas. Observar as suas defesas e brechas. Oi? Agora deu um eco para mim grande. Aí parou. Parou. Observar as defesas e brechas dele nisso aí. Né? Aí que eu falei, não é uma competição, mas eu vou observar o que incomoda, né, para contornar às vezes, e as brechas que ele me der. Né? Onde eu posso aprofundar mais as questões que mostram a incongruência de alguma questão, mas usando para o lado bom, né, para ajudá-lo a aprofundar nisso. Né? Assim, eu detesto todo mundo, mas ele falou de alguma situação, ele viveu alguma situação onde ele amou, né? Tinha alguém que foi caro nessa existência, ou em alguma existência. Então é nisso aí que eu vou buscar. Descongelar as concepções, né? Que assim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele foi ele, foi ele, foi ele. Eu vou ajudá-lo a abrir isso aí, às vezes com essa regressão mesmo, né? Às vezes pensando e ponderando nessas coisas que ele mesmo está falando. E olha que interessante, né? Às vezes eu jogo para dentro aí, o espírito está jogando para dentro. Eu acho que eu não mereço, eu tenho culpa, ou então eu quero me vingar e eu vou acabar com a vida dele.
né? E eu pergunto, é o que o Ricardo falou antes. Presta atenção no que você está fazendo com você. Vamos tirar um pouquinho a percepção do que o outro te fez. Ele fez mesmo, né? Eu entendo o motivo que você tem esse ódio. Mas vamos agora pensar o seguinte: há quanto tempo você está remoendo isso e o que que isso está causando para você? Se você acha que ele te machucou muito e sente que ele te machucou muito, observa o que você está fazendo com você agora. É o melhor que você tem para fazer com você? Você está sendo carinhoso? Você está sendo cuidadoso com você? Então deixa ele para lá nesse momento. Cuida de você. Se não te amaram como você merecia, se te traíram, não te odeie, não se destrua, não traia a confiança que você precisa ter em você mesmo, de encontrar um caminho bom, de fazer diferente. Por você, não é por ele não, é por você. Né? Então é isso, aí vai tocando o espírito mesmo, ele vai percebendo. Pode ir, Aldo. Tomar uma aguinha aqui. Mostrar para ele que você não está do lado do obsediado contra ele, no caso de uma obsessão. Mas realmente a gente não pode sentir que está. Se eu tratá-lo como o lado errado da relação, o lado que precisa ser afastado, aí não vai ser verdade. Eu posso tentar mostrar, mas não vai ser verdade. Mas se eu entendo que eu estou naquele processo ali porque Deus me colocou para tentar ajudar todos nós, inclusive eu, a fazermos diferente, aí eu não vou estar do lado de ninguém, eu vou estar do lado do Cristo, eu vou estar do lado do amor, né? E vou estar do lado de todo mundo para tentar mudar essa história. Descongelar as concepções, já falei. Ajudá-lo a perceber o que tem feito para si mesmo, também falei. Auxiliá-lo a pensar nas consequências futuras dos seus atos. Isso é uma questão, né? É uma das formas que a gente pode pensar. Além do que eu estou fazendo comigo agora, o que que eu projeto para o meu futuro? Às vezes a gente faz até uma progressão, né? Eu jogo para frente, eu imagino assim, então nós vamos agora fazer uma contagem e você vai se ver no futuro. É a própria projeção mental que sai lá de dentro dele, projetando o futuro que o aguarda se ele continuar naquela situação. Então é um recurso que a gente pode usar mesmo. Mas eu posso fazer isso mentalmente, sem fazer essa contagem, se ele quiser, ou então ajudá-lo a entrar em contato dessa outra forma. Pode seguir. Cadê? Aplicar técnicas se e quando forem necessárias. Aí vem a hipnose, a sugestão, a regressão, a progressão, a descristalização ou inversão de rotação dos chakras, envolvimento energético, né? Fazê-lo sentir que está sendo envolvido ali com uma energia de amor, com uma energia de cores, né? Energias que vão trabalhar na restauração do perispírito, né? Do corpo perispiritual dele. Então, tudo isso são técnicas que eu vou poder aplicar, que eu preciso conhecer, confiar nessas técnicas, né? E vou usá-las quando e se forem necessárias. Eu não posso me perder em técnicas e esquecer das outras coisas, né? Senão eu viro um técnico mesmo. Incentivar a retomada do projeto de vida. Então, né? A partir de agora eu já vi o que eu estou fazendo para mim, o que que a gente pode fazer diferente, né? E aí vai ter todo o apoio para ajudar, né? E muitas vezes a gente nesse processo aí, eu gosto de fazer assim, sabe o que eu acho mais ideal, vamos dizer assim. Eu tento fazer o espírito entrar em contato com essa situação dele, com esse interior, com o que ele está fazendo com ele. Entender que manter uma raiva, manter uma mágoa está fazendo mal. Então ele abrir mão desse processo que não precisa nesse primeiro momento ser pelo outro, né? Ele, assim, eu não vou
te pedir para perdoar aquela pessoa. Eu vou te pedir para perdoar-se, né? E para desistir desse projeto que está te fazendo mal. Quando ele consegue fazer isso, automaticamente já vai ter gente ali do lado para acolhê-lo. E aí ele já vai ter condição de perceber. Às vezes não precisa nem de eu falar, porque às vezes a gente lança a mão disso, né? Olha, tá, presta atenção onde você está e quem está aí do seu lado. Também tem que ter essa humildade, não tem ninguém do meu lado. Então eu vou insistir nisso, não, presta atenção. Ou então eu retomo em alguma parte, né, que ainda não está boa, para ele ter essa percepção. E até a própria regressão em outra vida, em outro momento de sofrimento, em que ele foi esse algoz, eu tento evitar, se for possível, para poupá-lo disso. Né? Porque esses véus não são lançados para a gente à toa. A gente não sabe do que a gente já fez de ruim à toa. É para nos proteger mesmo. Né? Então, se for possível que ele mude esse comportamento, esse sentimento, sem ser necessário que ele volte lá na dor que ele causou, né? Que naquele momento ali ele não se sinta humilhado diante da gente que está percebendo ou sabendo o que aconteceu, das pessoas que estão vendo, né? E dele mesmo, se for possível, a gente não usa isso. Mas se for preciso, né, para o bem dele, a gente volta lá nesse momento. E aí as pessoas também chegam, às vezes, para acolher, e às vezes o que você está tentando não consegue, mas tem uma mãe ali do lado que vai tocar profundamente o coração dele e vai permeá-lo, né, a receber esse amor. Então o processo funciona assim. Maria, deixa eu. O Aldo só me mostra o próximo slide, que eu estou sem o controle dele aqui, só para eu ver se a gente vai para as perguntas agora. O que vocês acham, Maria e Ricardo? Eu Quantos acho que slides faltam? Deixa eu tentar ver. Arnaldo, eu acho três, que Oi. você três pode. slides. Acho que vocês podem continuar com a live, porque as perguntas e comentários já foram respondidos pelos demais integrantes da Ah, então ótimo. equipe. E os comentários, eles são mais para ratificar e confirmar o que vocês estão falando do que levantando dúvidas. Então, vocês podem ir conduzindo o estudo aí muito tranquilamente, está muito bom. Bom, obrigado. Então agora é Beleza. com o Ricardo o próximo slide aí. O próximo aí, por favor. Isto. São os tipos de amor. Essa classificação encontra-se no livro do André Moreira, da minha editora, Amor a Dois. Segundo os gregos, né, aquele amor básico, né, que se chama porneia, em que a pessoa aprende apenas amar aquilo que pode lhe trazer gozo, aquilo que ele pode ter, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele pode consumir. Um segundo estágio, ou um segundo tipo de amor, né, é o eros, o amor romântico, que é aquela troca, né, o amor-paixão, o amor-atração. Depois o filia, amor entre amigos, que é o amor fraternal, né, que não existe esse sentimento de paixão. O storge, que é o amor de pais para filhos, que é aquele amor incondicional. E o amor ágape, que é esse amor objetivo e meta de cada um de nós, o amor divino, que é a doação, que se alegra e se rejubila, né, em se ofertar, em dar ao outro aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro necessita. Não é um amor em que a pessoa faz esperando algo em troca, ele é espontâneo. É aquele amor que completa, é aquele amor que é plenitude. E eu lembro disso quando Jesus nos falou do mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Para a gente chegar nesse amor ágape, a gente tem que primeiro, né, se reconhecer necessitado, se amar, se respeitar, aonde quer que estejamos, em qualquer estágio da vida que a gente se identifique, imperfeito, limitado,
incapaz de lidar com certos reveses da vida, mas sentirmos que dentro de cada um de nós, né, isso é autoconfiança, existe uma pessoa que com o tempo, uma criatura divina, herdeira de Deus, que com o tempo, no seu devido tempo, nós temos a eternidade para isso, nós vamos conseguir superar todas as nossas limitações e expressar todas as nossas potências divinas. Eu lembro, aqui eu vou filosofar um pouquinho, devagar um pouquinho, para entender por que esse amor, não somente pelo que está perto de nós, pelo que nós temos, que nós podemos ser, ou as pessoas que correspondem, né, aos nossos sentimentos, como é importante a gente extrapolar esse amor para a humanidade inteira. Porque, na verdade, nós somos uma única família. E lembrando, buscando um pouquinho o conhecimento da física e da química, a gente lembra de Antoine Lavoisier, que foi um químico francês, que ele é autor daquela frase, que é a lei da conservação das massas, conhecida como lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que é tão importante a gente exercitar a caridade, a fraternidade, a benevolência, o perdão das ofensas e a indulgência? Nos disse Jesus que até a última ovelha seria resgatada e que a única ovelha que volta é motivo de celebração. Por quê? Porque o amor é uma coisa só. O amor é a emanação do Criador. Deus é amor. Por um gesto de amor, Deus criou o universo e tudo que existe, em matéria e em espírito. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, filosofar um pouquinho, para a gente compreender por que amar e acolher e buscar esse amor divino, esse amor ágape, esse amor doação, sem esperar nada em troca, é tão importante. Desde o início dos tempos, quantos bilhões de anos tem o planeta Terra? Não é? Eu acredito que sejam 5 bilhões de anos. Acredito não, a ciência fala isso. Nesse início, o nosso planeta era apenas matéria, gases que foram se solidificando, não é? Foram formando um planeta, inicialmente sem vida, apenas na questão mineral. E com o passar dos milênios, das eras, né, a vida foi surgindo, se evoluindo, se especializando. Mas a estrutura atômica, todos os átomos que fazem parte desse planeta, desde o início do tempo, mesmo quando cometas, meteoros se chocaram com o nosso planeta ainda em formação, são os mesmos átomos que estão aí. E nos diz Leon Denis que o princípio inteligente ele evolui do átomo ao arcanjo. Então todos nós, como princípios inteligentes, como princípios espirituais, já passamos e amealhamos experiências e conhecimentos desde o reino mineral até o momento agora em que nós estamos palpitando e exercitando todas as nossas experiências, aprendendo uns com os outros na humanidade. Não é? No reino vegetal, a gente aprendeu a questão instintiva das sensações, da delicadeza. Não é? Uma planta, mesmo quando, olha só, a delicadeza divina, quando ela é cortada no tronco por um lenhador, a vida continua. Se aquele tronco permanece, ainda existem células vivas e a raiz está num solo fértil, a árvore renasce. Um galho que foi arrancado por um raio, uma intempérie, um fenômeno da natureza, se ele cai ao solo e tem oportunidade de ter contato com o humus, aquele galho pode estabelecer raízes ali. E aonde ele se rompeu na árvore, ela volta a nascer. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os átomos que existem na natureza fazem parte de nós também. E hoje, quando a gente vivencia as nossas experiências, a gente pensa e sente o nosso espírito, ele é capaz de imantar esses átomos com os nossos pensamentos.
Então, à medida que a gente cultiva bons pensamentos, pensamentos saudáveis, a gente busca o mais alto, nós somos otimistas, nós vivenciamos o amor com, 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 com realidade, com transparência, com sentimento mesmo, nós estamos imprimindo às nossas células uma vibração amorosa que vai repercutir na nossa saúde física. Vamos pensar nos átomos que fazem parte de mim hoje. No passado, eles podem ter feito parte de algum animal selvagem que, nos ciclos biológicos da natureza, do nitrogênio, do oxigênio, do carbono, fizeram parte de corpos, voltaram para a Terra e foram reconstituídos em novos corpos, em alimentos que foram ingeridos por mim. Esses mesmos átomos podem ter feito parte de indivíduos violentos, de inimigos públicos, ou de pessoas santas no passado. Então, nós somos hoje, cada um de nós, sobre esse aspecto, se o princípio inteligente evolui do átomo ao arcanjo, todos nós somos condomínios espirituais. Então, a forma como a gente pensa, sente, imprime um valor positivo à nossa constituição física e espiritual. Então, nós temos esse compromisso com nós mesmos e com o outro. Porque todos somos parte de um único corpo. Daí a importância de buscarmos cada vez mais esse ágape, esse amor divino, esse amor que se rejubila em ofertar, em dar o melhor de si, o que nós conquistamos em nossa vida, tudo que nós amealhamos de bom, não é? E reconhecermos que nós estamos no meio do caminho, se a gente erra, a gente aceita uma crítica, a gente vai errar de novo, vai precisar de uma nova crítica. Isso é auto-amor, auto-reconhecimento da nossa potencialidade de ser melhor. O meu mentor, o Tiago, numa reunião do dia 30, ele trouxe uma mensagem que eu vou ler apenas um pedaço, porque ele vem em sintonia com esse pensamento. Ele fala o seguinte: tenham imenso amor uns pelos outros, por todos aqueles que aqui entre nós deixam seus nomes e por todos aqueles que já se manifestaram entre nós. Nós somos uma família. A mão estendida acolhe e abraça a nós mesmos. Somos uma única família. Somos um único corpo. As partes doentes se curam, como na metáfora do corpo humano, utilizando dos próprios recursos imunológicos e de autodefesa. Sejamos, pois, tolerantes e amorosos. O amor é a força que cura e emana de nossos corações. E ele ainda fala, fora do amor não há salvação. Aí a gente entende quando Paulo, na sua carta aos Coríntios, descreve o amor daquela forma tão poética, tão maravilhosa, tão verdadeira e tão profunda, que se eu não tiver amor, de nada adianta todo o conhecimento, nada que eu tenha, não é? Tudo, se eu não tiver amor, eu sou apenas como o metal que soa, ou como o sino que tine. Por isso é importante a gente cultivar esse olhar, de procurar olhar nos olhos do outro e ver o que ele sente, o que ele passa, e nos colocar empaticamente no lugar dele. Porque a partir daí, né, desse exercício diário, dessa busca, que a gente vai reconhecer o outro como uma parte de nós. Porque, na realidade, todos nós fazemos parte do corpo de Deus, né? Do corpo de Deus, entre aspas. Nós estamos a caminho de retorno para Ele. Um dia nós nos apartamos por orgulho, vaidade e arrogância. Mas o caminho para a gente reencontrar com esse Deus é primeiro amando-se, buscando se respeitar e amar aos outros como a nós mesmos. É isso aí. Muito bem. Vamos para o próximo. Né? E é uma consequência, o próximo é uma consequência desse slide anterior, né? Irmanar é sentir o outro como irmão, não é? Gentileza, delicadeza, amorosidade, afabilidade, é reconhecer, né, o mesmo radical, gentiles, de gente, que todos nós fazemos parte de uma única família, de um único clã. Né? Todos, primeiro vem o amor dentro do nosso lar, depois a gente aprende, né, o amor na sociedade, o respeito ao nosso país, né, o nacionalismo. Nós estamos adentrando numa era em que
em que é preciso a gente sair, né, desse ninho pessoal e particular e reconhecermos a Terra como a nossa família, compreender e sentir que todo e qualquer um, né, mesmo aquele que no momento inicial nos dê uma aversão, também é uma parte de nós, também faz parte da nossa família, porque como eu, como você, como qualquer um de nós, todos nós temos os nossos limites, as nossas limitações. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de melhor, com o que nós já conseguimos resolver em nossas vidas. Eu costumo falar em estudos, em palestras, que a gente tem que ser igual um carro 4x4. Quando a gente se perde e se prende num atoleiro, a gente joga a marcha, a força, para a roda que está livre. Aí a gente sai do atoleiro. Né? O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente não consegue resolver certos aspectos da nossa vida, a gente investe naquilo que a gente sabe fazer de melhor, naquilo que a gente já conquistou. Porque aí a gente sai desse atoleiro que a gente mesmo cria, não é? E lá na frente, a gente olha para trás, a gente vê que a gente conseguiu caminhar, evoluir, melhorar, retornar ao mundo que a gente tem de melhor. Jesus só nos pede isso, que a gente dê o nosso melhor, por menor que seja. Cada um tem algo de bom, não é? Cada um pode dar o que já conquistou de melhor. Aí você passa a sentir que tudo na vida que você passa, não é, é transitório, tudo passa. Né? Aquele medo do dia de amanhã, medo do futuro, em que você cria expectativas sobre o que nem aconteceu ainda, você desconecta a sua mente do momento presente, você se perde. É, é, você perde a única coisa que você tem sob controle, que é a sua capacidade de agir no tempo presente, que é o maior talismã e presente divino que a gente tem, o dia de hoje. Né? Mesmo que tenhamos preocupações de contas a pagar, de doenças, de tratamentos a fazer, de perdas que aconteceu, se a gente se apegar a isso, a gente não vai adiante, a gente não sai do lugar. Daí a importância da gente compreender que cada um, hoje, né, passa pelas mesmas dificuldades. Todos nós estamos sendo convidados a viver esse apocalipse interior. Apocalipse significa revelação, não é? Olhar para dentro de si, né? Prestar atenção, revelar-se a si mesmo, ver as suas dificuldades, aonde você se encontra e reconhecer que cada um passa pelas mesmas dificuldades. Aí é possível confraternizar. Aí é possível esse encontro de corações que nos fala o Alírio, né, em seus estudos, em seu canal. Né? É preciso a gente se reconhecer. Cada um está passando pelos seus momentos. Eu não sei como eu passaria pela dificuldade do outro. Então, eu não tenho o direito de julgar o outro. Não é mesmo? Então, eu apenas posso dar conta daquilo que eu estou vivenciando, dos meus problemas. Se eu pegar os problemas do outro e trazer para mim, não é a forma que eu posso ajudá-lo. Eu não estou acolhendo. Eu estou vivendo a dor dele. Quando os nossos filhos são pequenos e ralam os joelhos, o que a gente faz? Vai lá, limpa, assopra, passa o mertiolato, a dor do ralado ele sente. Os nossos filhos, os nossos companheiros, quando têm as suas dores morais, muitas vezes a gente tem que deixar eles sentirem essas dores. Não é? E apenas se colocar de braços abertos. Esse é o amor ágape. Se colocar de braços abertos e acolher o outro na hora que o outro retornar e não julgar, não apontar o erro. Correr lá para a montanha na hora que o filho retorna lá com a cabecinha e acolhê-lo e fazer uma festa para ele. Esse é o amor, que é possível a gente começar a entender e a perceber que todos nós da humanidade somos parte de uma única e de uma grande família. É isso. E terminando aqui, no último slide, né, como amar? E se o outro não se tocar? Aí já é uma dificuldade dele. É preciso respeitá-lo. O que a gente pode fazer? Nós temos o recurso da prece, não é? Da Próximo slide. oração, né? da oração, que é uma sintonia, que é um desejo de melhoria,
é um acolher o outro, porque toda aquela prece, né, que você coloca o outro com amor no seu coração, ela vai ser respondida com o coração aberto e pacificado, né? A oração profunda e intercessória com o coração aberto e pacificado, sem colocar as suas aflições. E se o outro reagir com raiva e me agredir, aí eu preciso compreender que o momento do outro, né, é esse, né? E desenvolver em mim a humildade e a mansidão e respeitar a escolha dele. Se o pai respeita a escolha do filho, o pai maior respeita a escolha do filho, né, de não amá-lo, de não reconhecê-lo, de negá-lo, por que eu, como filho do pai, não posso aprender da mesma forma? É esse orgulho ferido, né, rebeldia nossa, que eu tenho que aprender a abrir mão dele. Muito bem. É isso aí, Caba bom, Arnaldo, né, com gente? você. Cabra bom, assim, uma lição muito bonita, muito profunda, né? Que isso, que E é isso, isso que aí. isso. E A é, gente e é só aprender pega, mesmo. a gente só pega o ensinamento que está aqui à nossa disposição. E a gente É todos nós somos apenas intermediários. verdade. Captadores, né? Disso aí. Isso aí. Uhum.